Fala aí galera, eu sou o T e cada dia mais calvo. Triste, mas sim meus amigos, hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre novas cartas. Mais uma vez, novas cartas anunciadas por aí, né? E aí eu quero comentar um pouquinho sobre o B-Trooper. Pois é, lembram? Tem alguns decks desses aí que servem simplesmente para poder fazer passar raiva. É isso mesmo. Quando foi lançado na verdade o B-Trooper, lembram-se de que tinham até boatos, inclusive tem um vídeo do Judeu falando: esse aqui vai ser o próximo Tier 0, B-Trooper. É engraçado ouvindo hoje. Mas não fazia sentido que ele ia ser Tier 0 algum dia, não tem nem como saber, mas o deck tinha ferramentas, e era interessante, e tinha potencial. E aí veio a coleção que foi lançar os suportes para o B-Trooper, que era a coleção de bode, e cagou no pau. O exclusivo TCG foi pro caralho. Dá pra você me ouvir falando aqui em cima um pouquinho sobre os suportes do B-Trooper, tá? Então se você não tá ligado, dá uma olhada lá, porque eu passei muita raiva na época. Pois é, então como todo deck exclusivo TCG, depois de um tempo que ele é lançado e ele tá legal de ser usado no TCG, ele chega para o OCG. E quando chega no OCG, eles lançam alguma carta interessante. Eu vou tentar puxar do topo da cabeça, eu acho que vale até a pena fazer um vídeo sobre isso, mas você lembra de alguns arquétipos exclusivos TCG? Então vamos falar, por exemplo, do BA, o Burning Abyss. O Burning Abyss era um exclusivo TCG. E aí quando, se eu não me engano, o Noble Knight foi o primeiro, e eu acho que o Merlin é que é a carta exclusiva TCG, OCG, né? Então o Noble Knight, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Foi um deck exclusivo TCG. Quando chegou no OCG foi lançado o Merlin, e o Merlin foi trago pro TCG como sendo uma puta carta forte. É discrepante a força que o Merlin tinha em relação aos que as outras cartas tinham, porque o Merlin era qualquer carta e consistência era tudo. Na época, muito mais do que hoje, que precisa além de consistência, força e tudo na mesma carta. Então o Merlin era bizarro. Daí no Burning Abyss, ele é exclusivo TCG também, a carta exclusiva OCG é a Bia, e a Bia vira a chave de deck do Burning Abyss. Apesar do BA já ser um deck relevante por muito tempo, até o lançamento da Bia, você precisava fazer um engineer, era mega constrangedor para interagir. A Bia fez você interagir com o BA. Outro deck exclusivo TCG foi o Cosmo. O Cosmo não recebeu carta desse tipo, então chupa Cosmo. Eu não vou lembrar de todos, obviamente, eu vou lembrar dos mais relevantes, tá? Daí outro deck que foi relevante na época, Spyro. O Spyro teve todo o lançamento, né, por uma temporada inteira como exclusivo TCG, e aí quando chegou no OCG lançaram Double Fucking Helix. Até então, o Spyro não era nada no Yu-Gi-Oh! Lançou o Double Helix, que é a carta que o OCG lançou, o Spyro virou o Tier 0 por lá e por aqui também quando ele chegou. Outro deck é o Subterror demorou pra caramba pra chegar pra gente aqui, mas ele foi lançado em paralelo com o Spyro como exclusivo TCG, e lá no OCG quando chegou eles lançaram o Guru, que é a carta que faz o Subterror existir, porque sem o Subterror você consegue imaginar, sem o Guru, né, consegue imaginar como que o Subterror jogava? Eu não consigo. Então assim, eventualmente, quando chega lá o deck exclusivo TCG no OCG, eles lançam uma carta maneira pra eles. Às vezes lançam uma carta bosta também, é óbvio, né? Não vou falar que só as cartas são boas. Mas tem uma expectativa. Se tem um deck exclusivo TCG e não tá ainda com o potencial que ele precisa, quando vem a carta a gente espera que chegue. E aí, a Konami lançou suporte para Libromancer, que eu não fiz o vídeo ainda, e para B-Trooper. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, tá na página da Redford Duel, porque não tem na Carlaunch Store, né? A página da Carlaunch Store é bem mais bonita do que essa porra aqui, mas tudo bem. O nome dele é B-Trooper Cruel Saturn, ok? Ele é monstro nível 5, Dark, inseto, obviamente, como todo B-Trooper, fusão, e é um monstro de efeito com 2.400 de ataque, 2.000 de defesa. Show de bola. Obviamente, quando veio, Instant Fusion. Não, esquece. Instant Fusion, para no Instant Fusion. Não. Mas é o Instant Fusion. Beleza, Instant Fusion é one-off, você não vai ver Instant Fusion no teu deck, tá? Esquece isso. Enfim, vamos aos efeitos agora. Os materiais, na verdade. Materiais é um B-Trooper, monstro mais um inseto, monstro, beleza? Metade amarrado no arquétipo, mas o meio que o arquétipo B-Trooper é todo aberto para inseto, então nem precisava amarrar em B-Trooper, mas amarrou, e eu gosto. Uma coisa que é importante frisar é quais os suportes que vão vir, na verdade, para B-Trooper, né? Qual é o tipo de estratégia que a gente vai precisar. Antes de falar do que eu acho, porque lembrando, sempre que você vier me assistir um vídeo meu aqui falando de suportes, eu quero que você venha aqui já sabendo que a minha análise em cima do suporte, vai ser em cima do que? O que o deck precisa e como esse suporte ajuda o deck na deficiência que ele tem.
Esse é o minha principal preocupação, tá? Então venha sabendo disso, porque é essas opiniões que eu emito aqui. E aí o Beat Trooper, quando ele lançou, ele é um deck exclusivo Lynx, mas ele é um deck aberto para inseto, né? E aí o Beat Trooper em si só tem Lynx. Na verdade só tem 2 Lynx, né? Que é o Link 2 e o Link 4. De resto você usava Papillon, algum outro Linkzinho ali, a Picofalina do Insector. Então você ia nessa vibe. Você podia fazer o Exceed 3, que é aquele Exceed 3 que é inseto também, porque alguns Beat Trooper te locam em inseto. E aí você podia fazer... Acho que não tinha tanta coisa além disso pra se fazer, não, pelo menos não que eu lembro. Então era pouco onde você chegava. Então imaginava-se que viriam mais links, tá ligado? Mais links pra te ajudar com coisas diferentes. Até que na coleção em que a gente imaginava que o Beat Trooper ia estourar, é que veio a maior decepção, porque eles lançaram uma fusão. Sim, existe a fusão de Beat Trooper, uma spell de fusão que você ativa ela, e tem uma fusão que usa 4 insetos como materiais. E do nada o deck de Link agora tinha um suporte para fusão, que ninguém nunca vai usar. E agora, contextualmente, é que tem essa carta aqui, tá? Então esquece o Instant Fusion, o Beat Trooper tem uma spell que faz fusão, e esse é o objetivo de chegar nela. Ela tem Beat Trooper no nome, então você busca ela com o Sting Lancer. Enfim, vamos ao efeito do bicho agora. Agora finalmente é o efeito do bicho com, sei lá, mano, quase 8 minutos de vídeo. Quase 7 minutos. Vamos lá. Se esse card é special, você pode adicionar um Beat Trooper card do deck pra tua mão. Como ser melhor que isso? Se ele é special, você pode adicionar um Beat Trooper card do deck pra tua mão. É importante ver isso aqui porque é quando ele é special invocado, não quando ele é fusion invocado. Então se ele vai pro cemitério e ele volta, bom, efeito de novo. Daí ele pode adicionar um Beat Trooper card do deck pra tua mão. Ele diz que você pode somente usar o primeiro e o terceiro efeito uma vez por turno. Então não dá pra ficar lupando, é hard once por turno. Agora, vamos ao segundo efeito. Você não pode estar achando um monstro acerta insetos, ok? É uma trava que todo Beat Trooper tem, o que eu acho justo de se ter. O problema é, você trava inseto e não tem insetos pra chegar no final, o que é controverso, mais ou menos como o Hero, mas o Hero tem onde chegar pelo menos como Plasma e o Dark Law, mas você lock em Hero e faltam coisas pra se fazer jogando de Hero. Agora tem um DPS também, então fica bem melhor. O Beat Trooper, coitado, ele é locado em inseto e os insetos não te ajudam a fazer uma coisa de 2023, digamos assim. E aí o terceiro efeito é, se um inseto monstro seria banido face up, se ele é banido face up, né, você pode escolher um dos seus banidos Beat Trooper monstros e faz Special Summon dele pro campo. Então ele é um monstro de bastante vantagem, tá? É um monstro que vai colocar bastante vantagem no teu campo e aí o teu campinho de Beat Trooper, ele tende a ficar maior. Então se você faz ele vai te dar, não é necessariamente consistência, tá? O que ele te dá, galera, porque eu acho que tem, eu não sei se eu preciso fazer um vídeo sobre isso, talvez eu precise, mais uma vez falando de consistência, mas tem gente que acha que adicionar cartas é consistência. Faz sentido que seja, mas não é necessariamente a consistência diferencial do deck que a gente usa, né? Porque, por exemplo, na verdade depende do ponto, depende. Mas geralmente eu gosto de chamar muito de consistência o deck sair do early, né? A capacidade no qual o deck sai do early. Então, simplesmente você pode ter um deck sem carta que é consistente, pode. E nem precisa sair buscando carta, você pode ter um deck que nem tem engine direito e ele ser consistente, pode. O Light Swarm era consistente na época. Relativamente consistente. Não, na verdade não era não, mas enfim. Tem alguns decks que são assim, eles são consistentes e nem precisa ficar adicionando cartas porque nem conversa, né? O Zul, era só baixar um bicho sozinho, era consistente, né? Conseguia fazer jogada. Então não é necessariamente adicionar cartas tem a ver com consistência, mas enfim, eu não sei porque eu falei isso, mas foda-se. Mas ele adiciona cartas, não tem como isso ser ruim. Ele pega qualquer Beat Trooper do deck pra tua mão. Beat Trooper card do deck pra tua mão. Você pode pegar o Sting Lance que pega o campo, você pode pegar Spell de fusão, mas não, se você fez ele, você já tem Spell de fusão. Você pode pegar o Rola Bosta lá, que entra banindo o bicho do cemitério, você pode pegar qualquer carta Beat Trooper, qualquer uma, Counter Trap, pois é. Então, agora o Sting Lancer não tá mais com aquela força nas costas dele, né? Mais ou menos, porque o Sting Lancer é quem pega a Spell e Trap do Beat Trooper. Você tem o campo, você tem a Distant que cria o token, mas geralmente você não vai buscar ela, e você tem a Counter Trap pra interagir, e falta interação no deck, então você precisa da Counter Trap dependendo da situação. Geralmente você precisa. Então, mas tem um peso muito em cima dele. O fato de ter esse cara e ele buscar Beat Trooper card, teoricamente, diz que agora o Sting Lancer tem bem menos obrigações de poder buscar uma Spell Trap. Então ele pode buscar uma outra que não seja a Trap e esse bicho vai buscar a Trap. O que faz sentido, mas deixa de fazer sentido quando esse bicho é uma fusão. E ele é uma fusão que precisa ser feita com a Spell de fusão do Beat Trooper, porque fora ele, como que você vai fazer ele? Esse é o grande primeiro ponto, como que você vai fazer? Você vai precisar do Sting Lancer buscando a Spell, porque a Spell começa a entrar naqueles paradoxos de deck building que a gente usa. Ela pode, se você quiser usar ela, beleza, você vai usar ela.
Mas quantas cópias dela você vai usar? Você vai usar uma, porque ela é buscável. Faz sentido. O Sting Lancer busca spell de fusão. E aí você dá spell de fusão e faz esse cara. E esse cara pega a spell que o Sting Lancer iria pegar. E você ganhou um bicho extra no campo. Tudo bem, faz sentido. E ele entra e pega a counter, por exemplo. O Sting Lancer ia pegar counter antes já, tá ligado? Então no final das contas o Sting Lancer continua sobrecarregado. Porque se ele não alcançar a fusão, ele tem que pegar counter mesmo assim. E se ele não pegou a counter, você precisa que esse cara pegue a counter. O que dá pra fazer? Comprar hard draw a spell. Beleza, mas é muito ruim. Eu acho, pelo menos, né? Talvez, eu não sei se vale a pena, talvez valha a pena usar a tree off dela, eu não sei, parece pesado. Mas se valer, é melhor, porque aí pelo menos você usa 3, a chance de comprar ela é boa, e aí você não precisa que nem o Lancer, nem ele busca nada. Eles só vão buscar o campo, o extender ou a counter. Então, tem uns paradoxos aí que é um pouco estranho. E aí o outro efeito é que se você banir inseto, então o Armhorn bane do cemitério os insetos para poder voltar do cemitério, e aí ele vai escolher um inseto banido e colocar mais monstros no campo. E aí entra a parada, né? Pois é, agora a gente entra de fato nas paradas. Se você não tá ligado, como eu já indiquei aí o vídeo falando sobre os suportes que eu li, tem uns suportes que eu imaginei que seriam bons pro Beat Trooper. Dá uma olhada aqui em cima nesse card. Que eram suportes que lançaram mesmo na coleção de bode. E eu falei, cara, não precisava ser muito diferente disso. Mas se ajustasse, isso aqui ia ser melhor. Então dá uma olhada que eu falei de vários suportes. E aí a gente começa a ver o suporte, né? E esse suporte é maravilhoso, tá? Ele é bom, ele é ótimo. Ele é uma carta muito boa de standalone. Mas é engraçado que na dinâmica do deck ela não encaixa direito. Isso é engraçado. Tem um vídeo aí do Ritual Master, que inclusive ele tá com um distúrbio de personalidade que ele fez vídeo que não é de ritual, então Ritual Master, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei até orgulhoso, não é o termo na verdade, né? Porque eu não fiz nada pra ele por ele ter chegado à conclusão. Não é orgulhoso, mas tipo assim, pô, legal que outra galera que faz vídeo, e mesmo que não seja full competitivo, como é o Ritual Master, né, que é um cara mais casual, que inclusive gosta de ritual, ele chegou à conclusão de que, cara, essa carta é ruim. É isso, essa carta é ruim. Como assim, cara? Ele busca carta, faz um monte de coisa. Não, ele é ruim. Como? Pro deck ele é ruim. Por quê? Bom, basicamente ele perpetua tudo que o deck já faz. É um bicho extender que vai entrar e buscar mais extender e que vai colocar mais extender no campo. Pior, você precisa de uma spell pra poder fazer ele. Uma spell que... nem pra ter uma fusão maior do que ele boa, tá ligado? Porque pelo menos a tua spell justifica você fazer ele e o outro bicho. Nem isso tem. Então, é desconexo. E é interessante, ele falou isso, né? E eu concordo, eu acho isso, eu já disse isso no outro vídeo. Qual é a deficiência do Beat Trooper? Bom, não é deficiência, né? Mas enfim, ele tem muitos extender, tem os Battle Wasp, tem todo o suporte de inseto, porque é engraçado, o Beat Trooper ele é menos amarrado entre Beat Trooper do que ele é amarrado entre insetos. Ele lista mais insetos do que lista Beat Trooper, tá ligado? Mas tudo bem. Mas qual é a parada? Todo bicho só vai fazer special no campo. Enquanto existia a Anaconda pra fazer o DPE, beleza, o Beat Trooper era um deck até competente nisso, que cabia até que fazia isso com decência. Mas não existe mais Anaconda DPE, meu irmão. Você precisa das cartas Beat Trooper ou dos insetos pra chegar em algum lugar. Não tem inseto onde chegar. E aí os Beat Trooper, quando lançam o suporte, é sempre mais extender. Agora, pra que tanto extender? Onde caralhos eu vou chegar jogando de Beat Trooper? Ah, beleza, veio uma carta nova, ela faz Special Summon do campo. Pum, toma. Invoquei da mão. Outra carta, porra, mais um Special Summon, banindo o bicho do cemitério. Mais vantagem. E aí onde eu chego? Não tem onde chegar. Essa é a parada e continua sendo a parada. Então, é engraçado, porque geralmente esses suportes que a gente pensa como sendo uma carta forte e tal, a gente sempre é sempre preferível, ou quase sempre preferível, que seja uma carta que faça jogadas, né, que te dê cartas no processo. Mas o Beat Trooper, assim como o Hero, se lançar um Hero novo, e assim, pra quem gosta de Hero, você não precisa esperar mais um Stratos que entre e busque mais um Hero deck. Não, já tem um monte de carta que faz isso. O que é que o Hero precisa? Precisa de, por exemplo, um outro Masked Hero que faça interação, alguma coisa nesse sentido. Aí beleza, é disso que o Hero precisa. Não de mais cartas que busca, porque ele já tem. O Beat Trooper é parecido, não é nem que cartas que busquem, insetos que sejam invocados. Ele não precisa mais de insetos que sejam invocados pro campo. Ele precisa interagir com a porra do oponente. Ele precisa ter onde chegar. E eu sei que você consegue fazer a Winda do Beat Trooper, você consegue fazer o Exceed 3, que faz uma interaçãozinha lá, você consegue fazer também. E a Counter Trap, por exemplo, é um turno
ok até, né? A Papillon voltando o bicho que popa cartas, ou que tributa pra negar efeito, mas tinha que, sei lá, cara, eles perderam a oportunidade lá em bode, e era muito difícil que essa carta sozinha, esse suporte aqui sozinho, fizesse alguma coisa relevante. Eu não consigo nem pensar em uma carta sozinha que eles lançassem que de fato melhorasse, aumentando o patamar do deck, fazendo alguma coisa nesse sentido, como sendo de fato um bom suporte. Então eu acho que até o fato dele ser fusão é uma merda. Ele podia ser um Link, simplesmente um Link. Que tal? Um Link 3 ou um Link 4. Um Link 3, né? Porque ele virava o Link 4 depois. Ele ser fusão atrapalha. Ele te dá mais cartas que fazem mais extender, não é que atrapalha, mas também, e não que não ajude, mas que é redundante. E a palavra-chave do deck é essa, é um giro de redundância, onde você tem um monte de bichos que fazem a mesma coisa que fez Special Summon e nenhum deles tem onde chegar, tá ligado? É complexo. Então, esse é um suporte bom. Se você para pra analisar friamente os efeitos, é ótimo, ele é muito bom, mas contextualmente no deck, ele é um daqueles suportes que eu taco o pau por aqui, tá? Realmente não é disso que o deck precisava. Apesar de ser uma carta boa, mas é que precisava de mais 20 deles aqui, né? Mas teve um monte de carta e eles lançaram e foi ruim. Então, o Beat Trooper na real não é pra ser um deck bom. E eles lançaram mais uma carta que retifica isso. Então, o que a gente pode fazer? E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.